Boa tarde, pessoal. Estamos em uma nova fase do projeto Comunica Mulher. Nesse ano, a gente tem o foco de dar visibilidade às pesquisas que estão sendo realizadas na Universidade de Brasília e que têm alguma relação com a produção de informação para o enfrentamento da violência contra a mulher. E nessa nova fase, a gente tem como convidadas a orientadora Ela Vieco, vinculada à Faculdade de Direito da UNB, e a pesquisadora Amanda, e a gente vai discutir a pesquisa que elas realizaram em relação aos processos judiciais e como a questão de gênero tem sido abordada nesses processos. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Professora Ela, muito obrigada também pela sua colaboração com o projeto. Eu queria que vocês começassem falando qual é o tema central da pesquisa que vocês realizaram e o que motivou vocês a escolherem esse tema para pesquisar. Oi, boa tarde, tudo bem, Raquel? Eu fico muito feliz com o convite para participar dos trabalhos do projeto. É sempre muito importante a disseminação de informações, principalmente sobre esses temas relevantes que trazem avanço para a sociedade. Bom, meu nome é Amanda de Salles, eu sou mestre em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Meu professor orientadora foi a professora Ela Vieco, e o nosso tema de pesquisa foi o feminicídio. A época em que eu desenvolvi a pesquisa era o início da lei do feminicídio, então foram lá nos anos de 2015, e a faixa dos processos que foram pesquisados foram do ano de 2012 até 2016. Então, nessa faixa de tempo, a gente olhou todos os processos que tinham relação com mortes de mulheres, e a partir daí foi desenvolvida a pesquisa. E qual foi a maior motivação, além da relevância social? Você tem algum envolvimento com essa temática que despertou esse interesse em realizar essa pesquisa? Sim, na verdade, eu desde o início da faculdade tive como inspiração a professora Ela, que sempre esteve muito envolvida com o tema de violência contra a mulher, perspectiva de gêneros e minorias em geral. Nesse sentido, a gente fazia um trabalho de extensão, que é o projeto Maria da Penha, lá na Ceilândia. Então, o projeto tem como objetivo o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. É um projeto que fazia o atendimento aos sábados. Então, basicamente, os alunos da Faculdade de Direito, juntamente com os alunos de Psicologia, sob a orientação dos professores, faziam atendimento a essas mulheres, buscando trazer um assessoramento tanto jurídico quanto psicológico. Então, foi diante do contato com essas mulheres que eram vítimas não só de crimes, mas também de questões relacionadas à parte civil, então, divórcio, alimentos e essas demandas outras, que eu comecei a me aproximar mais do tema de violência relacionada à violência de gênero, e me surgiu a ideia, com a inovação legislativa, de reunir dados, informações para fazer uma pesquisa sobre o tema. Então, minha inspiração inicial foi justamente o projeto Maria da Penha, que a gente já realizava na Faculdade de Direito, que é um projeto de extensão, tanto que os processos que serviram como base de dados para a dissertação foram do Tribunal do Júri de Ceilândia, que é onde realizado o projeto de extensão. Olha que maravilha. Professora Ela, e esse projeto que você ainda realiza em Ceilândia, ele ainda existe? Sim, ele existe. Como eu me aposentei no ano passado, então agora a coordenação está com a professora Lívia Fonseca, que é também da Faculdade de Direito, que ela já estava, né, no projeto como coordenadora adjunta, e então agora ela assumiu. Eu continuo assim no projeto, mas não faço mais a coordenação geral. E a gente continua com muita dificuldade, porque por conta da pandemia, assim, as coisas
a participação dos alunos, né, ela ficou muito prejudicada, e também das mulheres, sabe? Mas a gente continua, né, e agora está fazendo uma parceria com a Defensoria Pública na Casa da Mulher Brasileira, porque quando o projeto começou, em 2007, logo depois da Lei Maria da Penha, não tinha ninguém que fizesse a defesa das mulheres, a Defensoria Pública fazia a defesa dos agressores, só depois, com o tempo, que eles criaram, assim, então, uma parte dos defensores, as defensoras atendem os autores, né, das agressões, mas também tem, pela lei, uma obrigação de dar assistência às mulheres, né? Então, naquela época, 2007, quando a gente começou, a defensoria ainda não estava aparelhada, e aí a gente foi, assim, foi um projeto bem inovador. Agora, vários outros cursos de direito também oferecem, né? Então, já tem muita oferta, mas a demanda em Ceilândia é muito grande, né? Ceilândia é a cidade que apresenta, eu não vi no ano passado, mas eu acho que não mudou essa situação, é onde tem o maior taxa, né, de violência contra as mulheres. Isso dá uma dimensão ainda maior para o trabalho que vocês desenvolviam, né? E continuam desenvolvendo, a relevância e a importância que é para a região e para a sociedade de uma forma geral. Legal, muito bom. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as dificuldades que vocês encontraram no caminho ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa e os principais resultados. Bom, de início, para começar a pesquisa, como o objetivo era fazer uma análise qualitativa, ver os autos, o primeiro passo era reunir um acervo de processos. Então, a ideia inicial, partindo do projeto de extensão Maria da Penha, que era na Ceilândia, a ideia e levando em consideração também que os níveis de violência contra as mulheres na cidade de Ceilândia era um dos maiores dentro do Distrito Federal, a escolha dessa cidade foi por esses dois motivos, tanto pela quantidade de crimes, quanto pelo projeto de extensão. Diante disso, como os crimes de violência contra a mulher, o feminicídio é um crime contra a vida, foi selecionado o Tribunal do Júri, que é quem julga esses processos, e a partir daí foi feita a seletiva dos casos. A seletiva dos casos foi um desafio justamente porque, à época, como tinha acabado de ser promulgada a lei, que era uma lei de 2015, e era muito recente, o Tribunal de Justiça não possuía um filtro específico relacionado a feminicídio. Então, o levantamento do acervo de processos foi de uma forma um pouco arcaica, né? Eu entrei em contato com o chefe de gabinete da época, do Tribunal de Justiça, ele me autorizou acesso aos autos, todos os autos do tribunal que estavam lá em Ceilândia, e a partir disso foi feita uma triagem daquilo que era homicídio. Então, diante de todo o acervo de processos que tinham a ver com morte, eu selecionei aqueles que tinham vítimas mulheres, e a partir dos processos formando esse acervo de mortes contra mulheres, eu fui analisando cada um dos autos para saber se tratava de feminicídio ou de outros delitos, e a partir disso, uma análise, essa primeira triagem, eu consegui separar os autos que eram, de fato, considerados crimes de feminicídio. Na época, eu lembro que o tribunal trazia algo bem pontual de colocar na capa dos processos um adesivo roxo para indicar que aquilo ali era crime contra a mulher, crimes em que elas foram vítimas e acabaram morrendo, houve a tentativa de feminicídio. E aí, basicamente, foi o primeiro grande contato e a primeira grande dificuldade com os processos, de encontrar esses processos de feminicídio na época, que era justamente fazer essa triagem do acervo. Certo. E quais foram as descobertas, assim, que vocês tiveram acesso
Ao fazer a análise desses processos, vocês conseguiram identificar algum recorte interessante, alguma questão que saltou aos olhos, assim, alguma similaridade entre os processos, algum perfil? Bom, de início, feita essa separação do acervo, a gente primeiro precisou separar o que era morte de mulher e o que era, de fato, feminicídio de acordo com a lei, porque o feminicídio, nesse sentido, é um crime, é uma qualificadora do crime de homicídio, pelas razões da condição de sexo feminino. Então, não bastava que fossem crimes contra mulheres, e sim crimes contra a mulher por razão de gênero, ou, como diz a lei, pela condição de sexo feminino. Então, nesse primeiro momento, foi preciso ter um olhar voltado, como pesquisadora, sobre a questão relativa a gênero, de o que o tribunal, o que o judiciário considerava crime de feminicídio e o que ele não considerava. E aí nesse primeiro momento eu até achei que existiriam processos de morte de mulheres que não fossem classificados como feminicídio e outros que sim. Só que para mim a primeira surpresa foi que todos os processos que eu encontrei, que tinham vítimas mulheres, eram de fato feminicídio. Então não acontecia, a primeira conclusão que eu observei era, não existiu dentro desse universo de processos localizados, aqueles em que mulheres morreram por condições genéricas, por assim dizer. Então, não era uma situação em que não existia uma motivação anterior. Então, em todos os casos, existiu uma relação prévia entre o autor e a vítima. Tanto que, de início, o objetivo era fazer uma análise sobre os crimes de feminicídio, todos eles, pela condição de sexo feminino e pela violência doméstica, que são essas duas hipóteses que existem na lei. Só que acabou que até o título da pesquisa mudou e se restringiu ao feminicídio íntimo, que é aquele feminicídio dentro da relação de violência doméstica e familiar, porque só tinham crimes praticados entre pessoas que eram conhecidas previamente e que mantinham algum tipo de relação familiar ou afetiva. Então, esse foi o primeiro recorte. E aí, sobre o que você perguntou de perfil, basicamente, grande parte dos autores dos crimes eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas, então pessoas com quem elas haviam mantido algum tipo de relação afetiva anteriormente, fosse casado, união estável, namorado, ex-namorado, noivo, ou seja, familiares ou relacionamentos que eles possuíam com essas vítimas. Esse foi o primeiro grande recorte que a gente observou. Só para reforçar, o intuito do nosso projeto é simplificar ao máximo o entendimento das pessoas que ainda não têm essa consciência aflorada sobre a violência contra a mulher. Você poderia só reforçar qual é o conceito do feminicídio e como que essa diferença, essa qualificação, ela é importante na análise da sua pesquisa? Sim. Bom, o feminicídio nada mais é do que um crime de homicídio contra mulheres. O crime de homicídio é um crime contra a vida, está previsto especificamente no Código Penal, no artigo 121, e ele tem a pena básica de 6 a 12 anos. Isso é o homicídio. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, então é um homicídio qualificado, e a pena dele é agravada por isso, que vai de 12 a 30 anos. Existem outras espécies de homicídio qualificado no nosso Código Penal, como, por exemplo, o homicídio por motivo fútil, por motivo torpe, e o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher pela sua condição de sexo feminino. E a condição de sexo feminino pode se dar em duas hipóteses específicas. A primeira, em razão do menosprezo à condição de mulher, então seria um ódio à mulher, uma misoginia, uma falta de consideração em relação à mulher por ser mulher, e o feminicídio causado dentro das relações domésticas e familiares, que é o que a gente observa como sendo mais comum e recorrente no dia a dia, que são mortes de mulheres dentro de algum tipo de relacionamento, seja afetivo, seja familiar, no ambiente doméstico. Então esse é o conceito de feminicídio, um homicídio contra mulheres
pela condição de mulher, e aí se a gente for usar um termo um pouco mais relacionado às pesquisas e aqui, o viés mais feminista, um crime que é praticado pela condição de gênero, né, essa construção social relacionada aos papéis de homem e mulher dentro da sociedade. Maravilha. Talvez seja interessante também aqui acrescentar por que, né, criar essa figura do feminicídio, dar esse nome de feminicídio. Então, a ideia, hoje em dia, depois de 2015, já houve algumas, né, alterações, e estão querendo alterar mais, sempre agravar mais a pena, mas a ideia inicial não era tanto de ter uma pena mais elevada, mas a de poder definir, sabe, de poder estatisticamente mostrar o quanto, né, quanto as mulheres morrem, seja pela misoginia, seja por esse contexto de violência doméstica, né? Então, esse é um ponto, assim, importante. E hoje, isso por quê? Para poder elaborar, pensar políticas públicas de prevenção. Então, hoje em dia já existe, né, tanto no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, uma estratégia em conjunto em que tem essa medição, eles têm um controle, né, dos números de inquéritos que são instaurados, quanto tempo demora, se as penas se há condenação, se há absolvição, e assim, então, isso proporcionou vamos dizer, essa política, né, essa política pública que, infelizmente, não tem conseguido prevenir, a gente está sabendo contar, né, o prejuízo é enorme, agora não estamos conseguindo incidir de forma a que não ocorram essas mortes. Desculpa, gente. Então, nesse sentido, vocês acreditam que, primeiro, tirar essa violência do âmbito privado e tornar público que esse tipo de violência vinha ocorrendo sistematicamente no interior das casas e que, a partir dessa publicização, o Estado se viu obrigado a intervir nessas relações com vistas a punir, né, de fato, essas violências, essa violação dos direitos femininos. Então, foi um passo importante. Sim, com certeza foi um passo muito importante, isso porque se de início essas mortes elas eram invisibilizadas com a lei do feminicídio e também com a lei Maria da Penha, né, esse histórico anterior, isso foi possível que se ampliasse os estudos, os dados e chamasse a atenção do poder público sobre a necessidade de elaboração de políticas públicas relacionadas à violência de gênero, para justamente, como disse a professora Ela, fazer uma prevenção dessa violência e do caso mais grave dessas violências, que é justamente a morte de mulheres. Então, a utilização do poder judiciário como uma estratégia de simbolismo, eu acho que foi muito relevante, porque trazer essa informação para dentro da lei e para dentro do sistema de justiça acabou, de alguma forma, fortalecendo essa prevenção, ainda que hoje em dia os crimes ainda aconteçam e que, por si só, a qualificadora com uma pena bem mais grave, ela não gera uma prevenção de crimes, mas, como disse a professora, permite que a gente tenha noção de que esses crimes existem e que eles não ficam simplesmente resguardados à seara do lar, à seara privada.
Então, na visão de vocês, apesar de ser um avanço, né, o fato dessa violência ter sido tirado do anonimato, ainda há um longo caminho a ser percorrido, inclusive na esfera jurídica, né, para que essas mulheres tenham direito a uma vida mais digna e livre de violência. É isso, da falta realmente é muito, né? Mas tudo começou com a Lei Maria da Penha, né, que ela que tirou desse âmbito privado. E aí você vê que hoje já existe uma lei sobre violência política, né, e está se pensando também numa lei geral de violência de gênero para abarcar outros tipos de violência, por exemplo, a violência obstétrica, né, que é uma violência muito comum. Retomando a sua linha de raciocínio, eu tinha comentado que foi um avanço importante tirar essa violência do anonimato e trazer para a esfera pública, até para criar mecanismos de punição desses agressores que, de uma forma ou outra, acabavam sendo absolvidos nos julgamentos de casos de violência por uma falha de uma interpretação errônea do direito, né? Pode concluir seu raciocínio, professora? O que eu estava dizendo é que essa visibilização, dessas violências dentro do âmbito privado, doméstico, começou com a Lei Maria da Penha e tem aumentado agora da esfera privada também para a esfera pública. Então, nós temos a violência política de gênero, né? E tem estudos agora para uma lei que chama uma lei geral de violência de gênero, como existe em outros países em que existem outras violências, por exemplo, a violência institucional, né? A violência obstétrica, e tem um rol assim, de violências que acontecem no âmbito público. E, então, eu acho que isso faz parte de um processo, e também uma coisa que eu tenho pensado é que, apesar da lei do feminicídio, e esse aumento, né, aqui no Distrito Federal é um número muito elevado, tem estados também que é mais elevado ainda. Eu, pessoalmente, eu participei também da discussão dessa lei, eu nunca acreditei que a lei por si, ela fosse reduzir essa violência, né? E realmente ela não reduziu, mas, assim, eu vejo que isso é um processo que a gente está subindo, essa violência ela está subindo, por quê? Porque a gente mexeu no vespeiro, né? As mulheres começaram a dizer, espera lá, eu tenho limites, na vida privada, eu não sou, submissa, pau para toda obra, eu também quero ser uma pessoa que tenha autonomia, que tenha liberdade de pensar, de dizer, inclusive, né, porque a gente fala em estupro marital, de dizer não, né, dentro das relações sexuais num casamento. Então, tudo isso, os homens, de modo geral, eles estão tendo essa dificuldade de se readaptar nessas relações, sabe? Então, e aí uma parte deles apela para essa violência, né? Não, você tem que continuar sob o meu domínio, eu é que tenho o poder. Então é isso, assim, só que eu acho que faz parte de um processo e eu tenho essa perspectiva que com o tempo e vai se chegar a um equilíbrio, tá? Agora, para isso é muito importante, não é apenas a punição através do Código Penal, assim, mas a educação, né,
a educação na escola, principalmente na escola, sabe? E seria bom que também as igrejas, né, elas contribuíssem para isso, porque as igrejas, de modo geral, você vê pelo casamento, quando diz faz aquele casamento formal, que diz eu me submeto, eu vou servir, a posição da mulher é uma posição de inferioridade. Então, é complicado, isso é contraditório. Como é que quando eu me caso, eu faço essa promessa, é uma promessa de submissão, quando a gente vê na nossa vida real, as mulheres não querem isso, as mulheres querem estar no mesmo patamar, elas querem resolver, por exemplo, as coisas da vida em comum, numa conversa franca, sabe, uma posição de igual para igual, e não de submissão. É interessante que a professora comentou em relação ao casamento, né, e a submissão da mulher, porque inclusive nos marcos jurídicos brasileiros estava prevista essa condição submissa, né, principalmente das mulheres casadas, e isso refletia uma posição do ordenamento jurídico brasileiro e a visão que ele tinha da mulher, enquanto dos papéis que ela deveria exercer na vida de casada, né. Exatamente. E, inclusive, então, esse papel da mulher dentro da relação afetiva e dentro do seu lar, ele tinha esse caráter tão assedimentado que a legítima defesa da honra foi, durante muito tempo, uma tese utilizada pela defesa dos homens que matavam suas mulheres dentro do tribunal do júri. E tão somente em julgados recentes do Supremo Tribunal Federal que se afastou essa possibilidade de utilização, fosse pela defesa, pelo Ministério Público, pelo juiz, desse tipo de argumentação, de modo que a morte de mulheres não pode ser justificada por uma violação à honra. Isso porque a mulher, ela não é condição, não é um objeto masculino que lhe serve e que lhe é submissa, sendo que a morte dessas mulheres não pode ter esse tipo de justificativa. Então, a gente observa que o ordenamento jurídico brasileiro já abarcou essa possibilidade de morte de mulheres, no sentido de justificá-la ante o ordenamento trazido de Portugal e toda essa questão mais conservadora. Isso foi evoluindo, tivemos a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, e esse impacto, como a professora ela falou, de trazer essa informação de proteção das mulheres para dentro do direito penal, a gente olha sempre com muita desconfiança. Só que, em alguma medida, ela revela pontos positivos quando a gente observa, por exemplo, conclusões na jurisprudência, nas decisões judiciais, de afastar alguns paradigmas, alguns modelos de violência que se repetem e que, se a gente não introduz dentro de alguns marcos legais, muitas vezes eles acabam se reiterando sem nenhum tipo de combate. Então, afastar, por exemplo, a legítima defesa da honra em qualquer tipo de processo judicial é muito relevante e é uma consequência desses marcos legais e da evolução de pensamento dentro do próprio poder judiciário, de que esse não é um argumento válido para matar mulheres. Não que existam outros argumentos, mas esse pontualmente que já vinha sendo utilizado durante muito tempo. Que explicação você acha que explica esse argumento de legítima defesa da honra ter existido durante tanto tempo, sendo que ele não tem nenhum amparo legal, que não há uma previsão expressa, explícita sobre a legítima defesa da honra no ordenamento jurídico brasileiro? Bom, apesar de não existir esse conceito de legítima defesa da honra como uma causa que poderia excluir a ilicitude da conduta, ou seja, afastar aquela situação como um crime, sempre existiu dentro do ordenamento brasileiro uma noção relativa aos papéis do homem e da mulher dentro da sociedade. E, diante dessa formulação de papéis decorrentes do gênero, que é uma estrutura de poder em que se estabelece a sociedade, então hoje a gente tem uma sociedade que
tem evoluído, mas durante muito tempo se pautou em estruturas patriarcais, em que o homem era o provedor, o homem trabalhava, o homem era o dominador, e a mulher era submissa dentro dos seus lares e tinha esse papel secundário dentro da sociedade. Então, diante desses espaços de poder em que o homem era mais público, a mulher mais privada, e as atividades e as suas funções eram colocadas em patamares distintos, surge então, a partir dos costumes, e esses costumes são costumes patriarcais, de que a honra do homem enquanto a mulher servindo como seu objeto, poderia ou não ser violada a partir das condutas femininas. Então, a despeito de não existir dentro da lei esse tipo de previsão, o costume, que também é uma das fontes do próprio direito, servia para que, diante dos tribunais, dentro das teses defensivas, fossem utilizados esse argumento da legítima defesa da honra, isso porque existem os crimes contra a honra, então, formas de vulnerar a honra, que é um direito da personalidade, poderiam decorrer de condutas femininas, uma vez que a mulher era tida como um objeto tutelado pelo próprio homem. A mulher era um objeto do poder masculino, submissa ao poder masculino. Então, determinadas condutas poderiam violar esse direito do homem que a dominava. Agora, Raquel, é certo que desde o Código de 1940, né, que é o código que ainda vige, tem muitas alterações, mas é o de 40, não tinha essa possibilidade, mas os códigos anteriores, do tempo do Brasil colônia, do Império, eles permitiam, sabe, o homem, ele matar, ele bater na mulher, então isso ficou, se é, por exemplo, ela, né, a questão da traição, da mulher adúltera, o homem podia ser adúltero, sem problema nenhum, mas a mulher é que não podia ser adúltera. Então, isso quer dizer, a lei mudou, mas não mudou na cabeça, né, nos costumes. Então, é por isso que essas coisas, a lei simplesmente, ela não resolve, né, porque tem toda uma tradição, e essa tradição, ela tem que ser quebrada, e aí a gente aposta que com o feminicídio, né, com a Lei Maria da Penha, simboliza isso aí são essas agressões morais, patrimoniais, sexuais, físicas, isso não pode, isso é uma conduta que é reprovada. Legal. Então, apesar de que o ordenamento jurídico, de uma certa forma, ratificava essa violência, principalmente se você analisa os primeiros códigos, inclusive os do tempo Brasil Colônia, realmente fica esse questionamento do papel do processo penal ou das questões penais no enfrentamento da violência. Mas também é um caminho, porque pelo menos faz a pessoa ter a consciência de que aquilo é reprovável, né? É um instrumento de mudança de consciência, digamos assim, que é o que a longo prazo terá mais efeito, né, do que meramente a punição. Seria isso? É essa a percepção? Entendi. Retornando para a pesquisa de vocês, vocês já falaram dos desafios, né, principalmente na questão do tratamento das informações que vocês conseguiram levantar, e falaram também que é um avanço, né, inclusive os novos dispositivos jurídicos. Esses dispositivos, eles foram fruto do trabalho e da organização de mulheres de movimentos feministas. Qual o impacto deles na criação desses dispositivos constitucionais? Você diz da Constituição, ou você está falando da lei do feminicídio e da Lei Maria da Penha? Especificamente da Lei Maria da Penha, que foi fruto de uma intensa mobilização do movimento feminista. Além da Lei Maria da Penha, quais são as contribuições que vocês identificam que esses movimentos propiciaram para a causa feminista?
Bom, é a própria Constituição. Na verdade, começa com a Constituição, porque tem uma história muito bonita, né, das mulheres, que foi um movimento em todo o Brasil que escreveu a Carta aos Constituintes, né, e nessa Carta aos Constituintes, então, as mulheres sabe, era a mão, porque isso lá em 1980, não faz nem tanto tempo assim, mas não tinha internet e tudo, assim, sabe, era tudo na mão, mas as mulheres se mobilizaram em todo o Brasil e fizeram uma carta com diversas questões, pontos, né, com relação à saúde, com relação à educação, à não discriminação no trabalho e contra a violência, né, e aí o que a Constituição, ela diz que homens e mulheres, são pessoas iguais perante a lei, né, então isso, e também acabou com essa história no casamento, né, desse poder que se concentrava no homem. Então, várias coisas que foram colocadas na Constituição foram por conta do movimento das mulheres. E aí, com isso, o Código Civil de 2002, era de 1916, ele só foi trocado em 2002 para poder se adaptar à Constituição. Então, você vê, mudou o Código Civil, aí depois veio a Lei Maria da Penha, especificamente com relação à violência, mas em outras coisas, em participação social. Então, isso é muito bacana das mulheres se derem conta que isso é fruto da luta, assim, sabe, desde os anos antes da Constituição, eu tenho estudado isso, por exemplo, o voto, né, com a Berta Lutz, lá em 1930, tudo isso é uma movimentação das mulheres. Legal, e isso reflete como que o engajamento das mulheres na política produz efeitos materiais na questão do próprio despertar da consciência, né, dessa condição inadmissível de violência que a mulher brasileira vive. A mulher, no geral, mas principalmente a mulher brasileira também vive, né? E aí uma coisa que eu acho muito bacana são as mulheres negras, né, por exemplo, a Berta Lutz era uma mulher branca, uma mulher de classe média, alta, bem, né, uma mulher estudada, mas ao mesmo tempo, né, havia um movimento também das mulheres das classes populares, e agora isso fica cada vez mais evidente, né, das mulheres negras, elas fizeram assim, elas puxaram uma luta enorme pela igualdade, né, então se você vai ver na Constituinte, por exemplo, elas não conseguiram colocar na Constituinte o direito das domésticas, né, isso só foi conseguido depois, mas é uma luta, assim, constante, e eu acho muito pouco visibilizado, muito pouco conhecido pela, assim, a mídia, né, a gente não, é só quem pesquisa mesmo, que tem esse interesse, que vai se dando conta desse trabalho. Amanda, puxando o gancho que a professora ela mostrou aqui, você conseguiu identificar esse recorte de raça na pesquisa dos processos judiciais? Não, ela tá sem som. Amanda, você tá sem áudio. Meu Deus, em pleno 2024 eu ainda com o áudio fechado. Então, em relação ao perfil das mulheres, das vítimas dos crimes, a gente não conseguiu fazer um levantamento específico sobre o recorte racial.
Isso porque, durante a colheita da fase da investigação policial, pouco se faz sobre esse tipo de recorte, então não haviam essas informações na qualificação das vítimas. Durante os processos judiciais também não existe esse tipo de informação. Pouco se tinha do próprio réu, quanto mais das vítimas. Então, a gente observava, nesse ponto, uma certa invisibilização mesmo da mulher na condição de vítima. O máximo que a gente sabia era a relação que ela tinha ou não com o agressor. Agora, a condição social, a condição econômica, a questão de raça, isso era algo muito difícil da gente depreender a partir dos autos dos processos judiciais. Hoje em dia, que existem os processos eletrônicos, que teoricamente a gente consegue ver as gravações das audiências, a gente até pode conseguir, né, em pesquisas posteriores, verificar se as vítimas são mulheres ou não, dos casos tanto de lesão corporal contra a mulher ou tentativa de feminicídio, porque a gente consegue perceber isso a partir das gravações. Mas nos casos anteriores, que a maioria dos processos eram físicos, essa informação ela era sempre bem omitida. Mas considerando a região de onde foram retirados os autos, que era a região de Ceilândia, que é uma região onde se concentra uma população de classe média e média baixa e classe baixa, a gente pode fazer um recorte de interseccionalidade e apontar no sentido de que provavelmente essas vítimas também eram mulheres negras, ou então de condições de mulheres negras pretas ou mulheres negras pardas, mas nessa condição de maior vulnerabilidade. Na sua percepção, então, falta um certo protocolo no acolhimento das informações que giram em torno desses processos, no tratamento das informações que estão relacionadas aos processos judiciais? Olha, sim, na época em que a pesquisa foi desenvolvida, existia um documento que era um protocolo para investigação das mortes de mulheres. Esse protocolo, ele era um protocolo até bem amplo, bem extenso, no sentido de o que deveria ser colhido, como deveria ser desenvolvida a investigação para saber se o caso de morte contra a mulher era feminicídio ou não. Só que na prática, principalmente naqueles processos mais iniciais ali do começo da lei, esse protocolo, o que eu pude observar na pesquisa é que ele não era aplicado. Então, não houve, pelo menos nesse primeiro momento dos autos analisados, uma diferença na forma de investigação. Os processos de morte de mulheres antes da lei do feminicídio e depois da lei do feminicídio eram investigados pela polícia e processados no curso da ação penal da mesma forma. A diferença eram as manifestações judiciais, bem como a tipificação do crime, como aquilo ia ser tratado legalmente, mas os protocolos de investigação eram muito semelhantes, não houve uma grande variação, não. Esse protocolo que a Amanda está falando é chamado de diretrizes, lembra, Amanda? Diretrizes para investigar, apurar, julgar, né, os crimes de feminicídio. Essa pergunta que você fez, Raquel, é muito importante. Eu acho que hoje, nos feminicídios, essa questão da cor e de outros marcadores sociais, ela, por conta dessas diretrizes e de protocolos também que as secretarias de segurança pública eu acho que a gente sabe, assim, dá para fazer esse perfil, mas é um problema nos processos em geral, por exemplo, nos processos de medidas protetivas de urgência. Eu participei de um projeto, até para o próprio CNJ, e a gente não conseguiu, assim, o número de não informados com relação à cor, escolaridade, mesmo às vezes a idade,
aí não há feminicídio, né, quer dizer, há uma lesão corporal, há uma ameaça e tal, e a gente não consegue levantar porque ou a polícia não informa, entende? Está sendo feito um esforço para que alguns dados eles sejam colocados nos processos exatamente pela mesma razão lá do feminicídio, para a gente poder orientar as políticas públicas, né, saber em que, quem são, né, quem são essas mulheres, a idade delas, a idade dos agressores, a escolaridade, o lugar onde acontece, tudo isso são circunstâncias que deveriam ser levantadas para poder formar esse perfil. Sim, até porque o diagnóstico claro da realidade atual é o princípio básico para se pensar o planejamento de políticas públicas, né? Bom, retomando a questão da pesquisa, vocês comentaram que a legislação em si somente não é capaz de enfrentar o problema da violência doméstica, né? Na sua concepção, o imaginário social que a gente ainda tem relacionado aos papéis é um fator condicionante de apenas o direito não ser capaz de enfrentar com a expertise que esse problema social exige? Bom, sim, em relação a essa questão legislativa, como a gente colocou, hoje em dia, o fato de existirem normas que punem agressores é algo muito importante, mas se a gente não desenvolver um trabalho de conscientização social de jovens, mulheres, idosas, crianças, essa mudança a gente não consegue alcançar tão somente pelo direito penal. Isso porque se a gente for observar de uma maneira mais prática, o direito penal ele é aplicado quando os crimes já aconteceram. Então, nesse sentido, não adianta a gente colocar a nossa expectativa de solução das questões de demanda de gênero dentro do Poder Judiciário. Isso porque essas demandas, elas são externas. Precisamos de conscientização nas escolas, nos ambientes de trabalho, nas instituições, como, por exemplo, a professora ela citou, as igrejas, porque todos esses são ambientes sociais que as pessoas frequentam e que formam essa questão do imaginário social, dos costumes, dos papéis sociais de cada indivíduo dentro do grupo em que ele pertence. De modo que a desconstrução é um trabalho que precisa ser desenvolvido de uma maneira multifacetada. Então, não há que se falar apenas numa evolução social pautada tão somente no Poder Judiciário, porque a gente observa que, trabalhando também na parte da questão judicial, que o Poder Judiciário ele não tem como solucionar, em definitivo, a grande maioria dos problemas sociais. Eu gostaria de complementar a fala da Amanda, professora? É isso, tá? Ela disse o que é importante. Certo. Amanda, em relação ao desenvolvimento prático da pesquisa, na sua percepção, em que medida a falta do reconhecimento de gênero no tratamento desses casos, desses processos judiciais, impactou o andamento ou as sentenças que foram proferidas nesses processos? Bom, na época, quando comecei a avaliar os processos, existia um debate, não sei se a professora ela lembra, mas sobre se o feminicídio era uma qualificadora objetiva, se era subjetiva. Isso impactava bastante na tipificação do crime, na possibilidade da pena ser mais alta ou menos alta. Então, esse primeiro ponto, eu acho que do debate da questão de gênero dentro dos processos, esse era um dos pontos práticos no dia a dia do judiciário, de saber o que era aquela qualificadora. Todo crime contra a mulher seria feminicídio, ou os crimes contra mulheres a gente precisaria
ter alguma característica específica para tipificar como feminicídio. Então, eu acho que, de maneira prática, esse primeiro olhar da tipificação trouxe essa questão do gênero, né? Porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defesa, etc., precisaram voltar os olhos para um conceito, para um instituto que não era jurídico a priori. Então, era um conceito que era trazido da sociologia, da filosofia, dos estudos feministas, mas não um conceito jurídico. Então, nesse primeiro momento, eu acho que, inclusive, existiu até uma resistência do próprio Poder Judiciário de incluir a palavra gênero dentro das manifestações, dentro das decisões judiciais, porque se considerava que esse era um saber externo ao Poder Judiciário, externo à própria lei, que não deveria ser debatido dentro do sistema de justiça criminal, dentro do processo judicial. Então, de início, houve bastante esse debate, justamente por conta, inclusive, desse paradigma, porque a gente sabe que o Poder Judiciário também é um poder que muito se funda nos papéis de gênero, no patriarcado, na violência institucional. Então, essa questão trazida para dentro do Poder Judiciário trouxe um certo impacto. E até hoje eu acho que utilizar termos relativos ao gênero, questões de movimentos feministas, para fundamentar manifestações, ainda gera um certo estranhamento. Talvez não tanto quanto antigamente, mas o falar sobre feminicídio, eu acho que teve essa questão de trazer essa variável do gênero para dentro do debate criminal. E isso foi, eu acho que, um ponto que foi importante, porque não é possível falar de violência contra a mulher sem trazer o debate do gênero. Uhum. Um ponto-chave na sua pesquisa que me chamou a atenção, um termo, na verdade, que seria o mito da não-violência. Em que sentido você acredita que esse mito da não-violência impactou e ainda impacta a posição do ordenamento jurídico nos casos de violência contra a mulher? Bom, o mito da não-violência pode ser entendido no sentido de que a violência, ela muitas vezes é invisibilizada. Existem diversos tipos de violência contra as mulheres: violência psicológica, violência física, violência sexual, patrimonial. E muitas vezes essas violências, elas são mascaradas a partir de costumes e de tradições assumidas dentro da sociedade. Então, a partir do momento em que existe uma lei, principalmente a Lei Maria da Penha, que traz uma punição e uma tipificação de violências que são de comportamentos que inicialmente não são tidos como violentos, como, por exemplo, uma violência psicológica. Isso é muito importante e quebra-se um costume de saber que a mulher, como a professora falou no início da nossa conversa, de que a mulher, por estar dentro de um relacionamento, ela não tem que suportar determinados comportamentos, como, por exemplo, xingamentos, tratamentos desrespeitosos, a questão da prática do estupro entre os cônjuges. Então, tudo isso refletiu uma visibilidade de práticas de violência que antes não eram vistas, porque muitas vezes elas não eram sequer denunciadas, porque não existia uma tipificação em relação a isso, não era crime, e também trouxe uma maior conscientização dessas vítimas de que aqueles comportamentos que inicialmente eram vistos como comuns, na verdade, eles poderiam ser questionados no Poder Judiciário. Um deles, eu gostaria de chamar a atenção, que é o controle, né? O controle da roupa, o controle dos horários, o controle das saídas, né? Então, isso, para muitos, é considerado que isso é normal, natural, dentro do casamento, da união estável, então, de uma relação conjugal. E aí, hoje, isso é considerado violência psicológica, né? E tem até, em alguns casos, até um crime novo, que é o de perseguição, né? Então, eu acho que isso se enquadra naquilo, né? Do que isso não, o mito da não violência. Não, isso não é violência, isso é amor.
isso é ciúme, né? O ciúme é uma manifestação de amor. Então, se colocou num novo patamar, que não é natural esse controle, xingamento, e mesmo agressões, físicas, né? Um tapa, um empurrão, não, que isso tudo é violência. Você conseguiu identificar esses comportamentos que a professora acabou de enumerar? Você conseguiu identificar esses comportamentos no alto dos processos, Amanda? Sim, esse tipo de comportamento, na verdade, era bem recorrente nos processos que a gente avaliou. Existiam casos, primeiro, que a mulher, a partir do momento em que ela tinha a coragem de denunciar, já eram situações em que as agressões elas já tinham ganhado maior proporção. Então, se inicialmente existiam tapas, socos ou xingamentos, isso era considerado corriqueiro no dia a dia dessas mulheres. Então, em muitos casos, quando essas vítimas iam até a delegacia fazer o registro de ocorrência, nos relatos que elas passavam lá para o delegado, era no sentido de que, desde o início da relação, ele é muito ciumento, a nossa relação sempre foi muito conturbada, aí havia perguntas, você já sofreu agressões anteriormente? Às vezes elas diziam que não, mas reportavam situações de violências contínuas do tipo, ele sempre me xingou, às vezes eu não posso sair de casa, ou eu não posso trabalhar, eu não faço atividades externas. Então, esse tipo de naturalização, existia a naturalização da violência dentro das relações familiares. Então, as mulheres, elas sofriam violências, fossem elas expressas ou não, e existia uma naturalização. E essa violência, ela ia ganhando projeção, aumentando a sua intensidade, até que essas mulheres falavam, não, a partir de agora eu preciso denunciar. E era quando essas mulheres, elas tinham a perspectiva de que elas estavam correndo risco de vida. Então, a partir do momento em que elas percebiam que elas não estavam sofrendo apenas uma violência, mas elas estavam sofrendo risco de morrer, então, nesse sentido, aí elas partiam para uma denúncia, e aí era quando a gente observava esses boletins de ocorrência, de tentativa de feminicídio, ou até mesmo as hipóteses em que as mulheres eram mortas e havia o feminicídio. Entendi. Então, o que você está me dizendo é que essas mulheres só chegavam a fase de realmente denunciar esse ciclo todo violento quando a violência já estava escalada, num ponto já crítico. Exatamente. É isso? Isso, exatamente. Existiam casos, não excepcionais, mas sim também bastante corriqueiro, de mulheres que já tinham registrado bastante boletins de ocorrência contra os seus parceiros, só que muitas vezes as denúncias elas não tinham desembocado em qualquer tipo de diligência ou então de processo judicial. Na época, elas denunciavam por crimes de ameaça, então precisava de ter uma representação depois, uma confirmação, então isso não era confirmado e não havia processo. Então, muitas vezes existiam mulheres com vários boletins de ocorrência, mas sem nenhum tipo de diligência posterior. E quando havia realmente essa movimentação do sistema de fazer uma denúncia, essa denúncia de se desenvolver num processo criminal, era quando a violência já era mais severa. E hoje, observando os processos do Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho, eu continuo observando que é mais ou menos nesse mesmo sentido. Isso porque as mulheres, às vezes, elas já têm algum tipo de denúncia contra o seu cônjuge, companheiro, mas realmente aquela denúncia que tem algum tipo de movimentação é aquela que é a mais grave, porque ainda existe uma certa invisibilização das violências, de modo que a mulher acha que ela só pode ou ela só deve realmente procurar o poder judiciário quando ela está sofrendo um risco muito grave, que as violências anteriores, elas podem ser perdoadas. E isso a gente também pode
trazer para dentro do próprio ciclo da violência, que é muito difícil de ser rompido, justamente porque essas mulheres, elas estão dentro de um sistema que muitas vezes colocam essas pessoas em uma vulnerabilidade muito maior, que não é só uma vulnerabilidade relacionada ao relacionamento, mas também uma questão social, muitas delas não trabalham, às vezes é uma questão que está relacionada aos filhos, porque elas não teriam para onde ir com essas crianças. Então, tudo isso se soma e gera a impossibilidade, muitas vezes, de uma denúncia por uma questão um pouco mais simplória, entre aspas, na medida em que essas mulheres teriam que ter uma mudança muito estrutural e que muitas vezes não existe uma rede de apoio que permita com que elas façam esse tipo de mudança. Entendi. Então, no caso, para ela chegar à fase da denúncia, é um processo longo, a violência já escalou, e muitas vezes, ao fazer essa denúncia, ou a resposta estatal não está à altura da complexidade do problema, certo? Você acha, professora, que isso reflete um tipo de violência institucional por parte do Estado contra essas mulheres? Com certeza. É uma falta, né, de resposta. E essa violência, ela é tão... ela é uma epidemia, né? E aí, qual é o caminho que as mulheres têm? Elas têm a delegacia, elas vão na delegacia, mas as delegacias, elas não, mesmo as especializadas, né, aqui no Distrito Federal nós temos duas, né, e uma na Ceilândia, elas não dão conta, porque, e aí eles fazem aquela triagem, só vão apurar aqueles casos em que houve, como a gente diz, que houve sangue, né, se tem uma lesão corporal, algum tipo assim, se ficou com hematoma, mas coisas mais leves, que em 24 horas o beliscão ou puxão de cabelo não vai ter, a perícia, né, não vai dar conta de comprovar, então se deixa. E aí, assim, eu penso que tinha que ter mais, que a entrada não devia ser só pela polícia, né? Mas os serviços, tipo CREAS, outros serviços de apoio psicológico, de estar à disposição das mulheres para orientação, porque quando a coisa está lá no início, às vezes é mais fácil de elas se libertar, mas aí novamente não existem esses serviços, né? Esses serviços, eles são poucos, e aí tem muitos serviços que são oferecidos por organizações privadas, né, ou pelas universidades, só que esses serviços, eles não são permanentes, né, a Amanda sabe bem, o nosso projeto, todo ano, a gente fazia o edital, então os alunos mudavam, também a gente precisava de advogada, e advogado, tudo voluntário, né, e as pessoas não podem ficar no voluntário, assim, a vida inteira, precisam, né, então ficavam um ano ali no voluntário e saíam, mas o serviço precisava ser mantido, né, então é uma política pública que precisa de uma rede, assim, bem articulada, e que não existe, e que ela foi, nos últimos 4, 5 anos, né, do governo anterior, ela foi desmontada em nível nacional, e aí isso repercutiu também nos estados, alguns estados continuaram, o Distrito Federal tinha, mas como tem, mas muito enfraquecido, né, com sobrecarga de trabalho, e algumas alterações que foram feitas em termos de organização, que ficou muito pesado para o pessoal da assistência social, da psicologia. Então, é isso, eu acho que quando a gente fala de rede de apoio, são várias instituições,
públicas e privadas, mas elas precisam estar articuladas, né? Para poder dar certo. Se não tiver essa articulação, aí as mulheres elas ficam andando, batendo, né, na porta de uma instituição, na porta de outra, repetindo tudo de novo, sabe? Isso é muito cansativo, revitimiza, e aí elas dizem, vou deixar. Aí muitas vezes esse vou deixar, ela morre. Nesse sentido, a senhora acredita então que falta uma capacitação mais permanente no acolhimento dessas denúncias, no tratamento dessas denúncias e na construção desses processos judiciais? Olha, a capacitação ela tem sido feita, né, no judiciário, no Ministério Público, e existe toda vamos dizer, uma preocupação com isso, na própria polícia, mas a capacitação ela tem que ser permanente e tem que ter uma estrutura suficiente. A estrutura que tem não é suficiente para a demanda de violência que é sofrida pelas mulheres, pelas crianças e adolescentes, pela juventude. A gente está vivendo uma época de adoecimento mental, né? As coisas estão muito, muito difíceis, e então teve a pandemia, e esse trabalho, assim, de enfrentamento à violência, ele é longo, ele é demorado, então precisa recursos financeiros, precisa ter uma estrutura financeira e precisa ter pessoal que receba por isso, né? Principalmente assistentes sociais e o pessoal da psicologia, da pedagogia, né? Vamos dizer, o sistema, né? Os dois sistemas que são muito importantes, o SUAS, né? E o SUS também, porque o SUS, muita coisa a gente sabe de violência que vem das notificações do SINAM, do sistema porque lá o pessoal da saúde que atende, ele vai vendo coisas estranhas, né? Pessoas que aparecem com ferimentos e tal, e aí só que às vezes não podem fazer nada, porque tem que ter uma coisa assim bem articulada, inclusive também com a segurança pública, porque a violência está tão grande que os agressores, eles também se voltam contra as pessoas que ajudam essas mulheres que sofrem de violência. Amanda, você considera que essa capacitação, ainda que seja permanente, não está conseguindo ajudar a prevenir os casos para que não se tornem processos judiciais? Você acha que deveriam ser empreendidos maiores esforços na prevenção? Sim, como a professora ela falou, quanto mais esforço se direcionar para essas redes extrajurídicas, que são a psicologia, os assistentes sociais, os conselhos tutelares, em geral, melhor vai ser o tratamento desses casos antes de chegar a essa linha final, que é a delegacia e o processo criminal. Então, quanto maior for o esforço desse grupo de pessoas e a capacitação e o investimento financeiro, mais filtros a gente coloca para chegar nas delegacias e no sistema de justiça, que já é o estopim, né? Você considera que houve algum avanço em relação ao posicionamento do sistema criminal brasileiro no acolhimento desse tipo de crime? No tratamento?
Sim, eu acredito que desde a época da promulgação da Lei Maria da Penha, com todas as suas inovações e alterações posteriores, bem como a Lei do Feminicídio, com as alterações também posteriores, tudo isso trouxe para dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, do órgão do sistema de justiça, bastante inovações, não só que vieram também, inclusive, do treinamento e da introdução desses temas dentro da qualificação desses atores. Então, a gente vê que os tribunais, o Ministério Público, os órgãos trazem bastante cursos, questões de aperfeiçoamento, debates, tanto em vários editais, questões relativas a cursos, e tudo isso permite que esse trabalho ele vá sendo introduzido e a mudança de perspectiva sobre a violência, ela também seja evoluída dentro do sistema de justiça e desses atores que participam do processo. Eu também concordo com a Amanda, né? Eu estou até fazendo um trabalho junto com o FONAVID, né? O FONAVID é o Fórum dos Juízes e das Juízas que trabalham com violência doméstica, né? Tem o COPEVID, que é o do Ministério Público. Então, são pessoas, assim, tem homens também, né? Homens e mulheres, maravilhosos, muito, assim, com uma sensibilidade, que se esforçam para melhorar essa entrega da justiça, né, da prestação jurisdicional, mas tem outros que não, sabe, assim, que é muito forte ainda no judiciário, no Ministério Público, uma visão, assim, antigênero. Então, mas, como eu te disse, é um processo longo, e a gente vai abrindo o caminho. Eu acho que essa dificuldade reflete, inclusive, esse imaginário social que o Brasil tem, né, principalmente pelas origens de como se constituiu enquanto nação, desses costumes arraigados que muitas vezes naturalizam a violência. Então, realmente, o processo é lento. Eu acredito que a gente já avançou bastante, né, em relação a como era antigamente, principalmente a partir do momento que essa violência saiu do anonimato e da restrição do lar para vir a público e ser enfrentada pelo Estado, né, assumindo o seu papel de intervir nesses casos. É um processo lento, estamos avançando, mas tem que continuar avançando sempre, né, porque é um problema complexo que não tem uma solução simples e nem uma solução rápida. Mas o trabalho de vocês, principalmente pesquisando, debatendo sobre o tema, é muito importante para não deixar que essa pauta caia no esquecimento, né? Não volte ao anonimato do lar. Então, fica aqui o meu agradecimento pela participação de vocês, pela contribuição com o projeto Comunica Mulher, e que vocês continuem com esse intuito de prestar esse serviço tão importante para a sociedade. Amanda vai falar? Eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar compartilhando esse momento da entrevista com a professora Ela, que é um marco no direito das mulheres no Brasil e internacional também, e que, incansável, sempre contribui muito com conhecimento, né? A gente sempre, que está na presença dela, é sempre uma aula. Então, eu agradeço bastante, parabenizo o projeto e a iniciativa, e espero que seja um projeto que continue aí durante muitos anos, fazendo a disseminação de conhecimentos e ajudando a população que precisa ter acesso a essas informações. Bom, é pouco exagero aí da Amanda, né? Mas, enfim, eu quero também agradecer e te parabenizar, né? Porque você fez comentários, assim, muito inteligentes, assim, mostra que você conhece o tema, você está preparada, né, para fazer as perguntas e para os comentários. Então, realmente, eu fiquei, assim, encantada com você, viu? Parabéns,
e continue aí com essa área da comunicação é muito importante, né? Que tem que chegar às vezes eu acho que eu sou um pouco acadêmica no jeito de falar, né? E aí tem que levar essas coisas para as mulheres de uma forma que realmente elas compreendam e se sintam, né, empoderadas, né, para se libertar, assim, dessas amarras e construir com os homens, né, que é muito importante isso, a gente tem que construir, eu acho que a gente construiu, assim, novas feminilidades, né, mas os homens ainda não conseguiram construir essa nova masculinidade, então é esse encontro, assim, que tem que ser feito, e que depende deles, muito claro, mas a gente também acho que tem que dar uma ajuda. É verdade, é uma construção conjunta. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por contribuir com o nosso projeto. Espero que essa não seja a última vez que a gente se encontre, que a gente volte a conversar sobre esse assunto que é tão importante e que Deus queira em uma realidade muito mais favorável às mulheres. Obrigada, Raquel. E agradeço a oportunidade de conversar com a Amanda, né? A Amanda é maravilhosa, né? Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês e que ele permaneça pela importância que ele tem para todas nós também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.